isso! Estamos aqui no Balboro AL, mais um vídeo, meus queridos. Muito obrigado, o canal está crescendo muito bem, espero que continue assim. Vários haters. Pessoal que é hater, continua hateando. Pessoal que gosta, continua gostando. Pessoal que está assistindo, continue assistindo. Pessoal que está comentando, continue a comentar. Quem não está comentando, comente. Se não quiser comentar também, não comente. Não tem problema, mas aqui estamos aqui mais um vídeo do Balboro AL. E esse vídeo aqui especialmente está sendo feito pro Loquia, que foi um debate lá sobre a questão woke. E ele perguntou várias vezes qual a definição de woke, etc. Ali parecia ser o mais pós-moderno, assim, o mais progressista ali de todos eles. E aqui eu vou não só explicar o que é o woke, mas eu também vou especificar o que é o woke a partir de exemplos, inclusive para você que não quer ficar ouvindo eu falando sozinho durante 1h30 sobre o que é o woke. Então eu vou trazer um vídeo de exemplo aqui. E também vou aproveitar esse vídeo para mostrar a diferença do que é um woke, um progressista woke, para uma pessoa que é meramente um progressista. E aí é uma referência ao Bento Ribeiro, que andou sendo atacado e continua sendo atacado por um certo grupo de pessoas da Liga Nerdola, chamando ele de woke. Vou mostrar a diferença entre essas coisas, tá bom? Então eu vou dar play aqui, espero que vocês gostem. O canal que eu estou reagindo é da Brisada, acho que é isso. É um canal pequeno no YouTube, mas o vídeo é bom pra exemplificar o que é essa questão woke. Então, sem mais delongas, vamos para... e eu tô com o Baiano aqui de novo. Olá, eu tô aqui de novo. Quem não comprou o livro, compra o livro. Tá aqui, deixa eu arrumar, porque quem arruma o estúdio aqui sou eu. Tem uma quantidade de pessoal boa comprando o woke. Fico muito feliz. Comprem, continuem comprando, dando de presente, façam o que vocês quiserem. E vamos pro vídeo. Estamos vivendo uma nova fase da internet e da nossa sociedade como um todo, onde o comércio do orgulho, o famoso Pink Money, parece ter chegado na sua demanda mais baixa desde a sua grande ascensão em meados de 2010, 2015 e 2019, que foi as suas fases maiores de engajamentos com corporações se aliando a causas de diversidade e principalmente lucrando com essas causas. A gente tá vendo donos de grandes techs como Mark Zuckerberg, a gente tá vendo também o dono da Amazon se aliando ao novo presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, que está encarregado desses discursos que fazem com que tenhamos reações nervosas em direção a eles, porque são discursos que mexem com pautas sensíveis e que principalmente são impactantes na vida de uma quantia absurda de pessoas na sociedade. Tá, primeiro ponto pra gente explicar aqui o que é essa questão woke é que, inclusive, o pessoal lá, o Loki, o pessoal que tava debatendo lá contra o pessoal anti-woke, tava falando que essa questão das empresas era uma questão de lucro, uma questão financeira, de que o mercado clamava e pede por isso. E aqui existe uma afirmação da pessoa que tá ali, que ela clama a afirmação de que essas empresas faziam isso pelo lucro. Não existiu uma especificação de se é pelo lucro ou não. Mas tem algumas coisas que a gente pode... a forma de lucro, né? Ela diz que é pelo lucro, mas não diz qual a forma de lucro. O que seria esse tal desse lucro? Tem algumas coisas que a gente precisa resolver e explicar aqui, principalmente em relação à economia, porque muitos de vocês, por exemplo, não vão comprar os livros que estão aqui. Gostaria muito que vocês comprassem. Eu ganho R$20 só, gente. Não é pra eu ficar rico, não. É porque eu gosto disso aqui. Alguns livros aqui, como por exemplo Socialismo e outros diversos livros, e o Woke também trata em relação a isso, o que seria esse tal desse lucro que as empresas estão correndo atrás. Então, uma das compreensões do Marx, que influencia esse pessoal woke, que influenciou várias pessoas dentro do campo progressista, no campo da política, inclusive neoconservadores americanos, os próprios conservadores brasileiros, os neocons brasileiros, é que existe uma crença em torno do mercado, que o mercado, para ele lucrar, ele precisa homogeneizar. Então, se eu quero ficar mais rico, sou o dono de uma Big Tech, eu quero homogeneizar o mercado para então assim lucrar com esse mercado. O Mises e outros diversos autores econômicos no campo da economia já demonstraram o erro dessa afirmação e de que, na verdade, para o mercado, quem quer ficar rico, quem quer ganhar, quem quer empreender no mercado, na verdade vai tentar abranger o maior número de clientes possíveis. Então eu não vou deixar de vender, por exemplo, Coca-Cola para um trans. Vou vender Coca-Cola para um trans, vou vender coxinha para um trans, eu vou vender, sei lá, uma coxinha rosa com cobertura de, sei lá, maionese que pode parecer esperma.
Bom dia. Não, mas isso realmente existe. Eu não esperava por isso. A referência do... A referência que eu tô usando aqui é a mulher do Gaulês. Do nada, cara. Desculpa. A mulher do Gaulês. Tu não viu aquele vídeo dela, não? Que ela foi num lugar que vende sorvete com O Google Boy? Liminha? Não. A outra. Que vazaram um vídeo dela com um garçom. Com um de sorvete. Sim, vi. Tinha um sorvete todo cheio de... Parecia uns cacetão. Sim. Cheio de veia. Grande, grosso. Aí ela ficava assim, entalando, e o cara jogando assim, leite no negócio. É porque ela tá no vídeo. É um picolé. Não, é um picolé, assim como é uma coxinha. Sim, entendi. Entendeu? Entendi. É uma coxinha, mas que faz uma alusão, porque às vezes uma forma de brincar, entendeu? Mas que uma coxinha normal, que eu ia vender por uns 50, eu vendo a coxinha de sêmen por R$54,90 no show da Lady Gaga, meu amigo. Vai comprar? Olha que gostoso. Então essa é a ideia do... Cara, eu acho que pode ser melhor de pistache. Eu gosto de picolé. Eu também gosto de picolé. Eu gosto de ser esse vendedor. Eu gosto de ser esse vendedor que vende qualquer coisa caro. Sim. Mas enfim, eu não lembro nenhum de... É Brie. Estava... Brie, e o mercado vai querer fazer esse tipo de coisa. O mercado vai querer fazer esse tipo de coisa pra conseguir ganhar mais dinheiro, entendeu? Então ele vai conseguir atrair todos os públicos. Então, por exemplo, a Coca-Cola vai lá e bota uma bandeira LGBT ao redor da Coca. Aí os americanos fazem um vídeo atirando na Coca-Cola, tá ligado? Aí a Coca-Cola pega e para de vender. Aí o cara lá compra a Coca-Cola de novo. E assim sucessivamente. Então, as ideias das empresas não é homogeneização. Na verdade, é aderir ao mercado. É conseguir preencher e conseguir participar de todos os campos. Óbvio que não vai conseguir facilmente, necessariamente, estar em todos os campos. Às vezes, inclusive, são campos contraditórios, porque existe a política. Assim como o Menger fala no primeiro vídeo de economia dele, ele já fala. Economia política. Então, a política tanto influencia bastante na economia também. Não só na perspectiva individual do agente, mas na questão das relações de poder também. Então... Uma vez vai ter o antagonismo, como foi o caso da cerveja lá nos Estados Unidos, que o cara botou a empresa botou a cara de uma trans e o pessoal ficou atirando. Aí teve que tirar, tá ligado? Então, essa marca se prejudicou bastante. Mas existem outras marcas que são marcas pra homossexuais, tá ligado? Sim. Por exemplo, sei lá, comprar Inside. Desculpa. O aborto tá crítico hoje, cara. Oi? O aborto tá crítico hoje, tá... Insider. Ácido. Não, eu não falei do que Insider é. Eu falei que atende um público, uma demanda. Sim. Por exemplo, assistir Little Stitch no cinema. Atende a um público. Existem várias coisas que vão atendendo a público diferente. Inclusive a homossexuais, a heterossexuais, a pessoas, inclusive, que não ligam, né? Então, teve até aquela época que a Coca fez uma Coca-Cola com o nome da pessoa e a pessoa ficava procurando o nome dela pra achar na latinha. Sim, eu lembro. Saca? Então, tipo, teve gente que nunca achou. Como o caso, por exemplo, de um amigo meu, que o nome dele era Yaska. Eu tenho alguns amigos e ele não achou. Então, enfim. Isso é o mercado. A gente vai tentar aderir. Existem vezes que a gente não consegue aderir a essas perspectivas. Não consegue atrair todos os públicos. Mas a intenção é que nós consigamos atrair todos os públicos. Então, você vai ver homossexual bebendo cerveja. Heineken. E você vai ver... Budweiser. O cara queima. Budweiser. Se você toma Budweiser, comenta aqui, Budweiser. Com a bandeira LGBT. Então, assim, o mercado vai tentar se consolidar nesses diversos grupos. E tem vezes que você não vai conseguir, tem vezes que você vai conseguir, mas a ideia é que você consiga atingir o maior número de públicos. E às vezes não necessariamente. Às vezes você quer trabalhar só com um nicho. Então eu posso ser dono de uma cervejaria que vai vender cerveja artesanal para um grupo específico e eu não quero mais crescer minha empresa, eu quero que minha empresa fique ali. Mas existem propostas de empresas que querem crescer por demasiado, seja lá o porquê, e elas precisam aderir e conseguir apresentar para todos os públicos. Como é que a gente faz isso na internet? Né? A partir do momento que surgiu a internet, que já vinha das questões da televisão. A gente botava um cara muito famoso para usar o nosso produto e o pessoal pensar que você ou vai ser igual a ele, ou que quem bebe aquilo é igual a ele, ou porque quer ter um certo tipo de afeição, vai beber aquele tipo de cerveja, como a Skol fazia, como diversas cervejas faziam. Então, essas empresas levaram isso pro YouTube, levaram isso pras marcas, pra questão dos trans, etc. Por quê? Porque eu quero vender pra trans também. Agora,
É esse o ponto desse pessoal, que eles acreditam que é por dinheiro que as empresas estão fazendo. Mas se eu faço essa movimentação, como eu falei, da questão da cerveja, eu vou perder um público de um lado. E assim que eu descubro que eu perco um público de um lado, eu preciso parar de fazer isso. Agora, qual é a reflexão que se faz dentro da questão woke, como ela tá falando aqui na questão do Heisenberg? Que Breaking Bad... Ah, tá, pô. Não, é do Eu achei que era o Facebook, cabo pô. Qual é o nome dele? O Zuckerberg. Zuckerberg. Eu toda vez chamo ele de Breaking Bad. Toda vez que ele aparece, vem a música do Breaking Bad na minha cabeça. Alô, Zuckerberg. Não sei por quê. Talvez porque o Facebook seja uma droga crítica. O ponto é o seguinte. O Zuckerberg uma coisa que não passa na cabeça do Loquia, ou não passa na cabeça da Bri, aí, do Brisado. Eu gostei dela, parece a Gloria Groove. Não, e o estúdio é melhor do que muito... Até eu acho... Será que é melhor? Cara, eu gostei do estúdio. Eu monto, que pra quem não sabe, eu também monto estúdios e tá bem feito. Tem luz de cenário ali atrás, tem toda uma luz de corte. Dá pra ver que a iluminação tá bem centralizada no rosto dela pra a câmera focar melhor. Tá bem feito, é bem feito, cara. Assim. Agora veja, como é que no governo Biden, em outros governos, sim, o Facebook não deixava você nem escrever a palavra colher. Porque era como se fosse misoginia pra falar de mulher. E agora, quando mudou pro Trump, automaticamente as empresas estão mudando as suas condutas. Então não é uma questão mercadológica, é uma questão de política. E o que isso quer dizer? E que muitas pessoas não entendem. E aqui eu vou especificar mais uma coisa sobre o woke. Os grandes fundos que gerem grande parte do dinheiro do mundo são os mais ricos, como por exemplo BlackRock, né? Famoso Monark, Alô Monark, Itaú, Pedra Preta. Esse fundo da BlackRock, se eu não me engano, gere 13 trilhões de dólares. Eu não sei nem o que é isso, mas... Não, ninguém sabe. Ninguém sabe o que isso significa. Mas é muito dinheiro, aparentemente. Eu acho que se fosse botar... Enfim, é muito dinheiro. Eu ia falar uma coisa muito... Vou fazer uma piada muito pesada. Não faça. Hã? Cuidado. Então você tem que andar pisando em ovos. Sim. Que, inclusive, esse é o ponto que a Bri Brisada está tocando ali. Que é o seguinte... ela vai explicar mais à frente, vou dar play aqui, já, mas é a questão do discurso. Mas voltando ao ponto que eu estava elaborando, como é que essas empresas conseguem lucrar? Existem certas agendas, e aqui no livro Anti-Woke está apresentado as agendas, com fontes da ONU, da BlackRock, do cara da Gillette, esse filho da puta que foi um arrombado. Esse cara da Gillette é um desgraçado, irmão. E como você um cara da Gillette, que eu faço a barba, esse cara ele botou pra lascar no mundo, muito pior que Estado. Bom dia. Abaixa a mão, amigo. Ele é judeu, ó. Eu sou judeu, tá? Muito pior do que o Stalin. Como é que eles fazem pra inclinar para as agendas? Muito simplesmente, fazendo o seguinte. Pra quem não sabe, dentro do Estado existe uma teoria chamada público-privado. Que é a relação do público com o privado. O privado entra, muitas vezes, com a questão de gerir dinheiro e apresentar o cash e ajudar na questão informacional. E o Estado entra com os facilitadores. Quais são esses facilitadores? Redução de imposto. Então, por exemplo, quando você vê uma empresa, principalmente se você trabalha numa empresa grande, numa Big Tech, o que eles cobram? Eles cobram diversidade. Porque se eu tiver diversidade, eu ganho uma redução de imposto. Se eu tiver diversidade, eu ganho fundos, acesso facilitado aos grandes fundos, como da BlackRock, por exemplo, e diversas outras empresas. Eu consigo, por exemplo, entrar na bolsa e receber investimentos na minha empresa como para começar a ideia dela começar a ser colocada em prática. Então eu consigo angariar fundos de diversos fundos financeiros que existem aí no mundo. Se, e somente se eu estiver aderindo à questão trans. Então, grande parte desses filmes que vocês assistem, que tem uma certa narrativa progressista, uma certa inclusão forçada, é porque eles ganham de fundos, investimento, para que isso aconteça. Inclusive, o investimento que você recebe desses fundos, muitas vezes, é o suficiente para você não precisar se preocupar com bilheteria, porque o filme já se pagou. Por que esse filme já se pagou? Muitos desses filmes que estão sendo feitos atualmente, eles gastam uma quantidade específica de dinheiro para conseguir ser produzido, porque muitas pessoas querem participar desses filmes por terem motivos ideológicos, por representar personagens que já são muito bem quistos no meio mainstream, e a tecnologia, ao ponto que está evoluindo, não se gasta mais tanto dinheiro como se gastava, sei lá, há 10 anos atrás para usar
CGI. CGI. Uhum. CGI antes era muito mais caro. Sim. Ao longo do tempo, com a evolução da técnica, com a evolução da tecnologia, a CGI tá ficando mais barata. Então, se você tiver um público mais ou menos, o fundo, a perca que você tem no seu filme não é tão expressiva assim. Então, é para um aspecto de cumprimento de pautas. É por isso que grande parte dessas empresas, grande parte desses filmes, precisam dessa inclusão. Porque precisa desse investimento para conseguir fazer com que o filme, ou a empresa, ou o produto venha a existir. Então, esse é o cerne da questão, tá? Então, por que essas empresas, como, por exemplo, Facebook e Amazon, estão se inclinando pro Trump? Para conseguir essas concessões. Para quem não sabe, por exemplo, a Blizzard e a Steam tiveram que tirar suas sedes da China porque o Trump ameaçou de imposto esse pessoal. Uma coisa que empresário teme muito é imposto, assim como eu também, tá? Todos nós tememos o imposto, assim como tememos a morte, porque os dois são inevitáveis. Então, muitas empresas foram retiradas desses locais que os Estados Unidos está com certo conflito por ameaça do Trump de ser cobrado mais imposto. A questão das tarifas de importação e exportação. O Trump está caindo em cima do pessoal, inclusive do próprio Brasil, em relação a isso. Então, você precisa observar que a estratégia do woke e a estratégia que a direita também assume, e é isso que significa o Estado, e é por isso que precisa buscar poder político, é em cima do poder da máquina estatal que se chama chumbo. O poder do chumbo, o poder da arma, o poder da força se sobrepõe à força do dinheiro. É a espada e o dinheiro. A espada é sempre mais forte do que o dinheiro, mas muitas vezes o dinheiro consegue comprar a espada. Porém, as forças militares, CIA, aqui no Brasil, Polícia Federal, Exército, etc. As empresas temem, porque se você não pagar imposto, você não vende para aquele público específico e, simultaneamente, você pode sofrer medidas de prisão. A gente conhece Alexandre Moraes. Pode vir para cima de você. Então, você precisa cumprir essa agenda. Se você não cumpre essa agenda, você perde dinheiro, você deixa de receber investimento, você aumenta o imposto que vai vir sobre você e dificulta o seu material final de ser exercido, no caso do empreendedor, que é vender o seu livro, vender seu filme, vender seja lá o que for. Isso é prejudicado fortemente. Enquanto aqueles que seguem têm uma facilitação tremenda. Agora que o Trump mudou o poder pro Trump, obviamente que as grandes empresas vão mudar de posição para não serem taxadas e não serem prejudicadas e outros campeões serem escolhidos pelo Estado. Beleza? Seja as pessoas que concordam com esse discurso, ou seja as pessoas que não concordam com esse discurso. No episódio de hoje do podcast Brisa da Bri, a gente vai conversar sobre esse novo período que estamos vivendo dentro da internet e na sociedade como geral. Entender a realidade que está à nossa volta e encontrar formas de nos mantermos seguros nessa nova onda. Tá complicado o que eu tô falando? Não. Deu pra entender? Deu pra entender. Ficou enrolado, não? Não. Que não parece ser nem um pouco amigável. Olá, meus amores! Meu nome é Briana Naski e esse é o nosso podcast. Eu queria conseguir fazer filme assim, velho. Sim. Seria bom, cara. Não ia? Sim. Olá, meus queridos! Cara, eu gostei. Ela é simpática. Gostei dela, sim. De Brisa da Bri, onde eu e você brisamos sobre os mais diversos assuntos. E você já viu que o episódio de hoje vai ser assim, ó, com temas tanto quanto estressantes, pra ser sincera. Mas se aconchegue, que a gente vai tentar entender melhor a realidade que a gente tá. Principalmente como isso escancara os problemas do capitalismo de uma forma geral. Sim. Então lembra de já curtir ou avaliar o podcast onde você estiver nos ouvindo. E se você tiver a possibilidade, você pode se tornar um membro do nosso Apoia-se. Essa é uma das melhores formas de me apoiar diretamente a continuar produzindo esse podcast, assim como todos os outros conteúdos que eu faço online. E caso você queira ter a oportunidade de ganhar um notebook gamer maravilhoso apenas por 50 centavos, clique no primeiro link que vai estar na descrição da nossa rifa gamer, que está babadeira. 2025 começou e com ele a gente teve péssimas notícias. Mark Zuckerberg, o nerd que se reformulou para tentar se encaixar no que se parece ser um humano, ganhou o seu espaço dentro do movimento reacionário de direita dos Estados Unidos, revelando mudanças um tanto quanto perturbadores dentro da plataforma do Facebook.
Agora, o Facebook, na maior parte do mundo, e principalmente nos Estados Unidos, vai permitir com que discursos direcionados principalmente a questionar identidade de gênero, orientação sexual e diminuir a existência de mulheres serão completamente permitidas dentro da plataforma. A justificativa de Mark Zuckerberg é que discursos como esse são feitos o tempo todo dentro do plenário americano, dentro da Câmara americana. E se os políticos podem falar esse tipo de discurso dentro da casa do povo, sem ter a si mesmos colocados dentro das chamas de justiça ou ter qualquer consequência das suas falas, esse mesmo comportamento deve ser reproduzido dentro das suas redes sociais, justificando a interpretação abrangente e absoluta do que os Estados Unidos têm como liberdade de expressão. A liberdade de expressão, interpretada dentro da Constituição americana, passa a entender para as pessoas que elas podem dizer qualquer coisa sem necessariamente sofrer consequência pelas suas falas. Mas é interessante a gente perceber que as mudanças dentro do Facebook têm um objetivo específico: desumanizar a existência da comunidade LGBTQIAPN+. Uma comunidade que vem por muitos anos, nas últimas décadas, lutando pelos seus direitos civis para serem não apenas reconhecidos como um ser humano completo, digno de todos os direitos que as outras pessoas têm, como também de impedir discursos que propagam, incentivam e reforçam o entendimento que a nossa existência é algo errado. Mas o discurso de ódio na internet não é nenhum tipo novidade. Novidade é a gente ver uma mudança tão grande como essa de uma plataforma como o Facebook, dona de um grande monopólio de uma parte gigante da internet. No Brasil, o Facebook ainda é uma das plataformas mais usadas. Tá, então aqui já dá pra falar. Duas coisas que a gente precisa denotar aqui no que ela tá falando. Primeiro, a justificativa do Mark Zuckerberg foi boa. Ó, o pessoal fala em todo lugar já, porque não pode aqui. Só que, quando era o Biden, e antes do Biden, quando ele começou a censurar esse discurso no Facebook, era a mesma coisa dentro do Senado americano. Era a mesma coisa dentro da Casa Branca. Esses discursos não mudaram. É a mesma coisa, de lá pra cá, tá ligado? E mesmo assim tava sendo cerceado. Então veja, apesar da justificativa do Zuckerberg ser uma justificativa forte, ainda mais pautado na questão da liberdade de expressão dentro dos Estados Unidos, da lei americana, por que antes era cerceado? Porque a liberdade de expressão não é algo novo nos Estados Unidos. O discurso existia desde antes. E agora que o Trump assumiu, ele tá liberando. Porque claramente é o envolvimento do público com o privado. É o envolvimento do Trump com do Zuckerberg com o governo republicano. Assim como tinha com o democrata. Então, o cerne dessa questão woke é justamente essa. É o ponto do envolvimento do público com o privado, facilitando determinadas empresas e determinados tipos de conteúdo existirem, e outros não. Não somente pelo investimento. Ou seja, se fosse, vamos supor aqui, eu sou um libertário, se fosse investimento público, para mim já estaria errado. Mas vamos supor que eu admita investimento público. O problema é que, mesmo se você não for aderir ao investimento público, se você não tem essas pautas, se você não tem essa agenda, você inclusive é censurado. Que é o que ela está pedindo aqui. Ela está dizendo o seguinte: antes era censurado, agora foi liberado. E isso é um problema. Então ela está proclamando a censura. E aí nós voltamos para o cerne do que é o problema dessa questão da agenda woke. Não necessariamente a cultura woke, mas a agenda woke. A agenda woke, ela visa impossibilitar outros discursos, dizendo que outros discursos que não sejam discursos woke prejudicam a sociedade como um todo. Porque prejudicam os trans. Então, os homossexuais, LGBTQIA+, são prejudicados pela liberdade de expressão. Ou seja, a liberdade de expressão é antagonista à expressão homossexual ou transgênero ou não binário, ou seja lá o que for, de grupos das pautas que estão ali dentro do minoritários. Sim. Então, essa é a argumentação central. Então, todo esse vídeo até agora, e até o fim desse vídeo, vai ser uma argumentação em prol do establishment. E é isso que eu quero apresentar aqui, se o tempo me permitir. Então eu vou botar aqui para rodar o tempo do vídeo para ver se a gente consegue chegar ao momento onde ela profere essa necessidade do Estado.
pode não ser uma das plataformas mais usadas pela geração Z ou pelas pessoas que criam o conteúdo e engajam na internet, mas é uma grande plataforma que é utilizada por milhões e milhões de usuários, principalmente agora com o Mark Zuckerberg sendo dono não apenas do Facebook, como do Instagram, do WhatsApp e assim por diante. E agora a nova corrida vem, inclusive, para tentar comprar o TikTok, né? Porque os Estados Unidos, aliados com pessoas com interesses políticos, resolveram cessar a existência do TikTok dentro do território dos Estados Unidos. A desculpa é que o aplicativo chinês supostamente rouba dados dos seus usuários e é um risco para a segurança nacional. Mas é interessante a gente notar que esse discurso de que o TikTok coloca em risco a segurança nacional dos Estados Unidos veio bem depois, quando eles perceberam uma movimentação gigantesca da geração Z em favor do cessar-fogo e de parar completamente do genocídio que tem acontecido dentro da Palestina. Será que tem alguma relação? Eu não sei, mas é interessante perceber quando a geração que vai definir o futuro dos Estados Unidos começa a ter mais noção sobre as propagandas políticas que são entregues pelas grandes mídias e os grandes políticos dos Estados Unidos não funcionam dentro de uma plataforma onde os usuários e o seu comportamento, ou seja, o que eles mais engajam, é o que trazem para ele o conteúdo. Uma vez que eles começam a engajar com conteúdos que são anti-guerra, anti-genocídio, anti-destruição de um povo como um todo, logo, essa plataforma acabou sendo um risco para a segurança nacional. E agora, abre-se um grande leilão, aonde Elon Musk está cogitado para se tornar o novo dono do TikTok, ou então, quem sabe, o MrBeast, que está a fim de comprar a plataforma também. De qualquer forma, a gente vê uma movimentação tanto quanto estranha, que coloca a gente no espaço de como que vai ser esse futuro. Como vai ser esse futuro onde a nossa existência pode ser completamente destruída, feita chacotas, piadas e destruições completas, apenas por sermos algo imutável a respeito da nossa própria existência, como a nossa própria identidade ou a nossa própria orientação sexual. Isso tudo fica muito conturbado. Eu fico pensando principalmente na geração mais nova, que já enfrenta uma internet que é altamente julgativa, uma internet que é altamente tóxica, e que agora essas comunidades, principalmente quando a gente fala dessas minorias, vão estar num espaço onde as pessoas podem abertamente incentivar você a odiar a sua existência, elas podem te xingar, podem te menosprezar com base num discurso falacioso de liberdade de expressão e de expressão religiosa, que na verdade não passa apenas de um ataque de ódio. Mas é importante dizer que nem todo o espaço é uma lixeira como os Estados Unidos. Aqui no Brasil, assim que esse discurso todo do Mark Zuckerberg veio, o Ministério Público já veio com uma ação pedindo esclarecimentos da Meta a respeito da sua atuação dentro do Brasil. Porque, ao contrário dos Estados Unidos, a gente tem regras que asseguram direitos sociais para diversos grupos que são minoritários e que foram recorrentemente perseguidos no decorrer da história, como pessoas pretas, indígenas e agora também pessoas da comunidade LGBTQIAPN+. Então veja, a gente saiu de liberdade de expressão, de coxinha, de esperma, por minha parte. Sim. Eu falei pistache. Que, assim, simbolicamente, não que fosse... Até eu acho que venderia mais se fosse. Mas o simbolicamente, porque eu acho que não tem material humano suficiente. Mas, qual é o cerne aqui que ela tá tratando? Toda argumentação até agora é em prol de censura. Então, toda vez que eu vejo o pessoal discutindo sobre o Woke, falando assim, mas o filme não ficou legal. Poxa, eu queria tanto que o Wolverine pegasse a mulher e comesse ela bem com força no meio do filme. Ele beijou o Ciclope. Ai, meu Deus. Meu Deus. Ele não pode beijar o Ciclope, apesar... E agora todo vídeo eu vou falar que o Wolverine é bicha. Sim. Sempre que eu tiver a possibilidade de falar que o Wolverine é uma bicha, eu vou falar só pra irritar o cara que tava reclamando que eu chamava o Wolverine de bicha. No momento de alívio cômico. Mas... veja como toda a argumentação, desde o começo, que parecia um negocinho, né? O Zuckerberg, poxa, que triste. Chegamos em Alexandre de Moraes. A grande questão sobre a pauta woke, a grande discussão sobre a agenda woke, é justamente essa forma que os grupos woke e a agenda woke se movimentam em torno dos aparatos de poder. Então, entenda. Toda a argumentação até aqui é pró-censura. Então, veja, são várias formas nucleares de ataque. Ou seja, o envolvimento sócio, privado, público, onde
O privado não fornece investimentos e não ajuda negócios a acontecerem, porque não aderem à agenda woke, à perspectiva de diversidade e afins. Simultaneamente, com a punição de não seguir essas agendas, que na verdade, essa agenda woke, na verdade, e nada mais é, do que uma expansão de diversos, como por exemplo a ONU e diversas outras organizações ao redor do mundo, que spam, que eu tô devendo o Itaú me dá dinheiro. Compre o livro anti-woke. O privado não te fornece dinheiro para investir, para você começar o seu negócio. E o público impede que o seu negócio continue, porque você vai ser sancionado, você vai pagar mais imposto, você vai ter diversas diretrizes que você precisa cumprir. Então é o sócio, o público e o privado atacando aqueles que não seguem a agenda woke. Depois disso, nós temos, por um acaso, se você sem investimento, e mesmo assim, tendo imposto e taxação em cima, você conseguiu alguma forma de crescer o seu negócio, quando você cresce o seu negócio, por não cumprir essas agendas e não ter capacidade e ainda lidar com a questão do imposto, depois vem a censura. Eu posso citar aqui rapidamente o caso do Monark. Eu posso citar aqui rapidamente o caso de diversos jornalistas que foram censurados. E eu não preciso só falar do Monark. Tem uma jornalista do Nordeste, muito conhecida, que ela estava atacando um determinado juiz e ela está presa agora. Já faz alguns anos que ela está presa, porque ela fez matérias investigativas sobre o juiz lá do Nordeste. E ela tá agora presa. Uma pessoa de esquerda. Ela, se não me engano, é do PT, inclusive. E ela tá presa. Todos aqueles que não seguem essas direções, em algum momento você vai ser pego por alguma linha. Seja pela linha do Estado, em receber mais impostos, seja pela linha privada, de não conseguir divulgação, de ser cesseado nas mídias, de não conseguir ter espaço de apresentação, ou seja, pela conjectura da lei, aonde você vai ser impedido por censura de atuar de verdade, dentro dos espaços para vender e para organizar sua empresa e para você ter um discurso, que é a questão da liberdade de expressão. Então veja que todo discurso até agora é antagonista à liberdade de expressão. Todo discurso até aqui é antagonista à possibilidade de um discurso que não seja apelativo para a agenda da diversificação woke. Todo discurso é em prol disso. Todo. E ela diz abertamente, ainda bem que nós temos o STF. Então vamos continuar aqui para ver o que ela vai falar, que ainda tem mais. Todo que valia para o crime de racismo e as suas condenações agora também valem para discursos que incentivam ou atos de ódio contra a comunidade, assegurando a população da possibilidade de existir, de amar e ser quem são, sem ter ninguém se sentindo no direito. Só explicando outra coisinha, tá? Só um glacê aqui. Enquanto tem 50 mil pessoas por ano morrendo no Brasil, assassinadas, só assassinadas, né? São 50 mil pessoas mortas por ano no Brasil. Trans, gay, hétero, velho, adulto, criança, adolescente. 50 mil pessoas por ano morrendo, só de assassinato. O problema é o que está sendo falado no Facebook. Isso aqui no livro a gente fala que é a questão da crença de luxo. Só uma pessoa de luxo pode ter esse tipo de preocupação. Um trans comum na favela do Rio de Janeiro, no Nordeste, ele tá preocupado em sobreviver como todo mundo, com a violência que existe. O discurso é completamente fora do âmbito existente real das pessoas. É uma crença de luxo. Essas pessoas acham que é mais importante falar sobre o Facebook do que falar sobre o que de fato está acontecendo no Brasil. Só que em contrapartida com a resposta que ela vai dar. Que são esses discursos que fazem com que esses crimes aconteçam. Então essa é a argumentação geral. É por isso que não pode existir filmes, músicas, conteúdos que não cumpram a agenda. Porque qualquer conteúdo que não cumpra a agenda woke, qualquer conteúdo que não seja enfatizando a existência e a glamorização do grupo LGBT, dos grupos LGBTs, necessariamente é um discurso de ódio e necessariamente vai fazer com que as pessoas morram na sociedade. Em geral, tá? Em geral. Em geral. Se o Mark Zuckerberg e os discursos de ódio na internet pararem, as pessoas não morrem mais na sociedade. Essa é a crença. É o que o Wagner chamava de humanização do escatom. A proposta desses grupos woke é transformar o mundo, a sociedade, no céu. Onde, a partir de crenças de engenharia social, quando essas crenças forem cumpridas, quando essas coisas forem adequadas, a violência para,
tudo para de ruim. E só vem um lado bom. É só pra vocês entenderem aqui, eu vou estar aqui pra explicar a vocês com um exemplo prático do que é a questão woke. Uma pessoa que foi censurada, aderindo à tese LGBT. Uma pessoa trans que foi censurada, que não podia viver sua sexualidade, supostamente, sofria preconceito, apanhava, etc, etc, etc. O que ela quer é que os oponentes, as pessoas que não são trans e que não têm um discurso a favor dessa pessoa, a favor dessa existência, a favor de tudo isso, elas têm que passar pelo que ela passou. Que é a censura. É a não possibilidade de expressão do seu self. É isso que está sendo propagado. De atacar, humilhar, xingar ou fazer discursos que desumanizam esses grupos. Por mais que isso não seja impeditivo, né? Afinal, a gente vive num país onde existem deputados que colocam perucas para tentar fazer chacotas na casa do povo a respeito da identidade de gênero de uma parte da população e também de outros colegas deputados e ficam assim mesmo sem qualquer tipo de repercussão um pouco mais séria. Tirando esse ponto, a Meta, com fiofó, com medo de acabar tendo um bloqueio por não respeitar as leis do país, já diz que essas novas regras em relação ao discurso de ódio que será permitido dentro da plataforma não irá entrar em vigor no país Brasil. Afinal, eles vão respeitar as leis territoriais do nosso país. Dá uma certa segurança de que a gente tem um Estado, tem uma força maior que tenta buscar mecanismos que permitam com que a gente exista tranquilamente sendo quem somos, sem com que pessoas se sintam empoderadas de fazer discursos e ações que desumanizem diretamente a vida de pessoas como eu e outros membros da comunidade. O que a gente pode ver com tudo isso e concluir é que o período de orgulho parece ter chegado ao fim. Diretamente quando falamos na questão de economia empresarial das grandes Big Techs. Não há mais interesse para eles em utilizar a comunidade LGBTQIAPN+, para passar um certo valor de que a empresa se importa com a diversidade, que a empresa se importa com ambientes saudáveis da internet. A fase parece ser diferente. É muito mais importante você assegurar com que todas as pessoas tenham o direito de falar o que quiserem, mesmo que seja para cometer crimes, do que assegurar com que as pessoas possam usar a plataforma de forma tranquila. E aí a gente se pergunta, mas por que isso? E eu acho que se resume ao fato do engajamento. O ódio engaja. A repulsa engaja. A revolta engaja. Engajamento é mais tempo dentro da plataforma. Mais tempo da plataforma significa mais propagandas passando para cada usuário. Mais propagandas passando para cada usuário significa uma receita maior para a plataforma, a custas da sua saúde mental, da minha saúde mental e de todas as pessoas que estão envolvidas. O ódio dentro da internet é algo que se retroalimenta. A pessoa que cria um conteúdo reacionário fala coisas absurdas porque sabe que vai ter outras pessoas idiotas, como eu e você, que muitas vezes vai lá, reage, comenta, engaja, e outros idiotas vão lá, engajam com aquela pessoa, xingam, tentam explicar para pessoas que não querem entender e que muitas vezes não vão conseguir entender. Com isso, a gente percebe que o lucro é sempre acima de qualquer coisa. A ideia deles é passar essa sensação de como essas comunidades não existissem mais, como se nós não existíssemos mais. Mas nós continuaremos aqui como forma de resistência. Muito antes de existir plataformas ou a internet, a comunidade LGBTQIAPN+, já estava presente, já estava vivendo as suas vidas, já estava se organizando para buscar os direitos políticos e civis para garantir a nossa existência. Claro, espaços como o Facebook, que permitem discursos de ódio, vai tornar as coisas mais complicadas. Vai dar mais empoderamento para um grupo de pessoas que querem ganhar dinheiro com isso. E sempre vai existir. Mas aí, eu acho que é importante a gente reconhecer e pensar em formas de como reagirmos a esse tipo de conteúdo. Mais do que nunca, é importante a gente se aliar a pessoas que estejam alinhadas com a nossa visão política e de mundo. Criadores de conteúdos que vão estar alinhados com um futuro no qual você almeja estar. Incentivá-los a continuar criando conteúdo, mesmo que o período não seja lucrativo ou pareça estar tão maravilhoso. Ajudá-los denunciando ou ajudá-los incentivando nos comentários, mas principalmente, que eu acho que aí é uma coisa que todos nós precisamos lidar como um todo, é parar de engajar com discursos reacionários, discursos inflamatórios, que obviamente estão lá apenas para conseguir visualizações, apenas estão lá para conseguir engajamento. A gente precisa de deixar com que essas pessoas se abafem por si só,
Uma vez que a gente entra dentro da onda de ódio, pra tentar responder, pra tentar pontuar, pra tentar trazer a pessoa dessa perspectiva, eu acho que a gente tá jogando o jogo que eles querem que a gente jogue. A gente tá jogando o jogo exatamente da forma que eles planejavam. A gente precisa mudar a nossa mentalidade de como estar na internet e principalmente de como engajamos com esse tipo de conteúdo. É a hora, talvez, da gente dar uma outra resposta pra eles, trazer mais orgulho, dar mais exemplos da nossa existência, construir conteúdos que incentivem as pessoas a ter empatia, o respeito e a educação como um todo. A gente não precisa de se contaminar com o ódio alheio. A gente não precisa permitir com que essa onda reacionária e de ódio esteja presente dentro das nossas vidas. A gente precisa de se educar. A gente precisa entender o que é política. Não é possível viver num planeta onde você não compreenda sobre política. Se você não entende sobre política, se você não é politizado, outras pessoas vão definir o seu futuro por você. Então é importante que, mais do que nunca, você compreenda as engrenagens de como a sua vida funciona para você entender aonde a gente precisa de apertar, aonde a gente precisa de lubrificar ou quais peças precisamos retirar. Não Só pra deixar claro, tá? Como você lubrifica é pra torar. Sim. É quem a gente vai torar? O que tem que ser torado? É o Monark? Toma, Monark! Toma, Monark. É não sei quem? Toma, não sei quem. É o Malboro Aéreo que tá fudido. Tô fudido agora? Vai vir e tome, lubrificar eu e dá-lhe. Não é baiano, não. Não é baiano, não, é? Não, é baiano, não. Pra acharmos que a Erika Hilton vai fazer tudo, a gente precisa de mais Erikas Hiltons em todos os ambientes, em diversos locais da política. A gente precisa de mais pessoas trans com educação política e social para poder estar engajada diretamente por um discurso e por uma atuação que busque a humanização, o respeito, a diversidade, as minorias como um todo. Erika Hilton é um exemplo maravilhoso disso. Ela é uma pessoa que nunca... Pronto, agora o final é só coaching. Esse é o ponto do woke. Essa é a forma de organização de woke. Essa é a diferença entre um woke e um progressista. Essa é a diferença de um woke pro Bento. Essa é a diferença de um woke pra, sei lá, qualquer outro filme que seja somente um filme progressista. Essa é o grande cerne da questão. Então, Loquia, me estranho, né? Loquia, sim. Loquia, isso é o woke. Isso é a questão woke. E agora, se você quiser, e eu vou apresentar a definição do que é o woke, é o seguinte, presta atenção, querida. O woke nada mais é do que um tipo de engenharia social que visa transformar a política e a vida de todo sujeito, transformar a vida de todo sujeito num núcleo político através de aparatos de força que são possibilitados dentro do aspecto do Estado. É isso que é o woke. Essa agenda precisa ser cumprida. A censura precisa acontecer. A agenda precisa ser apresentada. Toda outra forma discursiva precisa ser cerceada, precisa ser silenciada, precisa ser destruída, precisa de ser criminoso. A partir do momento que você transforma tudo em política, tudo é política, não existe escapatória para a existência do sujeito. Eu não gostar de um filme é porque eu sou racista, se é com negros. Eu não gostar de uma protagonista transexual é porque eu sou transfóbico. Sempre. Sempre. Em qualquer situação. Se eu não gosto, se eu não acho que eu preciso assistir aquilo, se eu não acho que aquele tipo de conteúdo é bom pra mim, então necessariamente eu sou uma pessoa que politicamente, já que tudo é política, isso é um reflexo da política, eu sou uma pessoa que politicamente precisa ser cerceada. Eu estou impossibilitando, eu estou atacando a existência LGBT, eu estou impossibilitando o woke de existir. É a criminalização de qualquer discurso que não seja aquele que quer que seja propagado. É puramente uma crença de dominação política. Assim como a grande parte das outras ideologias. Mas a estrutura woke estatais, né? A estrutura woke preza por isso. Sem isso, a estrutura woke não consegue existir. Sem isso, o pensamento woke, a agenda woke e a cultura woke
não conseguem permanecer na sociedade, não conseguem ter efetividade. Esse é o ponto central. Não tem discussão sobre isso. Não que você não possa discordar, mas que essa é a questão woke. Que isso existe, que os próprios progressistas são antagonistas a isso. A própria esquerda americana está sendo antagonista a isso. A esquerda, grande parte da esquerda brasileira hoje está se voltando contra isso. É porque, se não for woke, não é nada. Se não for woke, é criminoso. Se não for woke, precisa ser parado. Se não for woke, não pode se expressar. Entende? Essa é o cerne da questão. É isso que é o basilar. Agora, eu mostrei todo esse discurso para vocês. E depois disso, eu gostaria de mostrar para vocês a posição, por exemplo, do Bento Ribeiro. E aqui eu vou mostrar para vocês a diferença da posição do Bento, que é uma posição de um progressista normal, um progressista comumente, para o vídeo que eu acabei de mostrar para vocês. Dá play aqui. Ao vivo, o X-Show. Dando contexto, o Caba ali tava chamando o Bento de direita. Porque esse maluco aí, que era parceiro do Bento, é o woke. Então ele acha que o Bento é de direita porque ele gosta de arma, tá ligado? E aí o Bento vai tentar se justificar agora. Você quer estar mais por dentro? Você assina qualquer outro e recebe os cortes, e recebe o programa com alguns cortes. E vou te falar, nós somos meros mediadores, certo? As opiniões das pessoas que nós recebemos são delas próprias. E nós garantimos que elas não têm nenhuma influência real na sociedade. Então vocês podem ficar tranquilos. Que elas assim, não podem mudar o eu pensamento de ninguém. Eu quero colocar um adendo. Os pensamentos do Bento não tem nada a ver comigo. Claro que tem, amigo. A gente é igual, assim, eu e tu. Eu falo por mim mesmo, o Bento fala por ele mesmo. Tu quer pagar de Bacurau, né, irmão? Quer pagar de Bacurau. infelizmente. Essa é uma boa gíria, você quer pagar de Bacurau. Não, mas dá pra usar. Tu quer não, pouco, né? Tu representa mais... Eu represento a velha guarda, entendeu? Direita. Direita, eu represento um saudosista dos anos 80. Direita. Cara, você Nixon. Não, você que Nixon? Quem é fã de Nixon? Que ninguém. Você, pelo jeito. Você tá louco, cara. Eu vou te falar, JFK, né? Eu não sou fã dessas pessoas, mas... Nixon, né? Mas... Eu vou te falar, cara, eu não tenho nada de direita. Eu não quero que as armas sejam liberadas. Eu gosto, né? Só. Eu acho maneiro, né? Não posso achar maneiro. Enquete do dia, Bento é de direita ou de esquerda? Vamos ver. Cara, tudo o resto meu é de esquerda. Eu quero que as pessoas, se elas quiserem abortar, elas abortem. Ele é a favor de aborto. O direito delas. Eu não tenho um pensamento de querer controlar a sociedade. Eu não acho que eu tenho o poder de controlar a sociedade. As pessoas têm que ser livres. Se elas quiserem casar... Eu acho que as pessoas têm que ser livres. Tem que ter todos os direitos. Você tem acha que ter eu quero todos os direitos. Bloqueio dessas paradas? Você acha que eu quero algum bloqueio dessas paradas? Não, meu pensamento é progressista. O Estado não tem que se meter na arte também. Pra mim, o Estado não tem que se meter na arte, o Estado não tem que censurar. Então veja, essa é a diferença central entre um progressista, um cara de esquerda, uma esquerda mais antiga, que não tá resistindo mais a porra nenhuma, e que o Bento vai ter que inevitavelmente virar outra coisa que não seja esquerda, porque a esquerda tá sendo tomada pelos woke, assim como o amiguinho dele ali foi tomado. Ele é um cara de esquerda, é um cara progressista, mas não é um homem que acha, como a afirmação do transexual ali, da Bri Brisada, que precisa do Estado, precisa de algo superior para controlar a sociedade, para censurar, para cercear. É por isso que eu escolhi esse vídeo aí do trans ali, da moça ali. Da Bri. Veja a diferença de discurso. Entende? Apesar do Bento ter várias pautas em comum, simultaneamente ele é a negação e anulação pra abrir. Por mais que ele possa concordar em várias coisas, ele nunca realmente vai discordar. Que é a censura. Que é acreditar que o Estado não tem que se meter nessas coisas. E abrir acha que tem que se meter, que é o poder superior. Não há aquilo que ele não se meta. Tudo é política. Entende? Não existe possibilidade fora. E aí veja a semelhança com o fascismo. Tudo dentro do Estado. Nada fora do Estado. Como diria Mussolini. Entende? Essa é a grande questão.
Esse é o grande núcleo. Essa é a essencialidade da coisa. Essa é a coisa que, se for recusada, já não é mais woke. Se o Bento afirma... Inclusive, a posição do Bento é uma posição libertária americana. O libertarian americano. O left libertarian. Uhum. O Estado tá ali, pá, não sei o quê, mas ele não tem que se meter, mas pode aborto, tá ligado? Pode desenvolver essas coisas. Uhum. Então, o Bento tem essa posição, mas que nem o pai dele devia ter. Eu acho. Deve ser a mesma coisa do pai dele, do Baldo Ribeiro. O Baldo Ribeiro, sim. Inclusive, o grande livro do Baldo Ribeiro, a primeira frase do livro é: a primeira vez que dei o cu foi de pé. Eu ainda acho que o Bento foi muito... Ele segurou ali, velho. Era pro Bento ser o maior woke do Brasil. Viva o povo brasileiro. Viva o povo brasileiro. O nome do Primeira livro vez que eu dei o rabo foi de pé. É a primeira frase do Cara, isso é uma livro. frase impactante, cara. Enfim, essa é a diferença. Pra que você não chegue e fale: ó, o Bento lacroa! O Bento é woke! Porra! É por isso que o Bento, quando alguém afirma isso pra ele, fica irritado. Ele se opõe, inclusive o amiguinho dele ali, que já tá chamando ele de direita por ele ter essa posição. Dizer que o Estado não tem que se meter em tudo. Uhum. Que esse é o cerne da discussão, meu cara. Se você acha que o Estado tem que se meter em tudo, você é um identitário de direita. E se você acha que o Estado tem que se meter em tudo, você é um woke, se você for de esquerda. Só muda a sentença ali, o woke. Um vai dizer que pode dar o rabo, tem que dar o rabo, o outro vai dizer que dar o rabo é mal, e o Estado tem que impedir as pessoas ou de darem o rabo, ou de impedir as pessoas de darem o rabo, ou permitir, ou impedir os outros de ter opinião quanto a dar o rabo. Uhum. É isso. Esse é o cerne da discussão. Essa é a grande questão. Essa é a grande polêmica. Essa é a perversidade woke. É a censura, é a prisão, é a destruição daqueles que eles acreditam que são destruidores da existência deles. Só que enquanto alguns estão digitando, o Alexandre de Moraes está escrevendo com a caneta.